Notícia do dia é a seguinte: o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou há pouco pelas suas redes sociais que não faz mais parte do PSDB. Nós vamos ver exatamente agora o que ele publicou numa fala publicada nas redes sociais dele. Eu vou, inclusive, colocar aqui justamente para que a gente possa ler na totalidade o que foi dito pelo ex-governador de São Paulo. Ele diz o seguinte: é um novo tempo, é tempo de mudança. Nesses mais de 33 anos e meio de trajetória no PSDB, procurei dar o melhor de mim. Um soldado sempre pronto para combater o bom combate com entusiasmo e lealdade. Agora chegou a hora da despedida, a hora de traçar um novo caminho. Jamais esqueci a lição do meu pai: respeito às pessoas, lealdade aos princípios e firmeza de caráter. Só com esses valores é possível construir uma vida pública decente. Quero agradecer aos meus companheiros de jornada, vocês foram muito importantes nessa travessia. Valeu cada obstáculo vencido, cada momento vivido, cada conquista feita. Em breve anunciarei meus próximos passos. Um forte abraço a todos e meu muito obrigado. Está aí assinado pelo governador Geraldo Alckmin. E me chamou a atenção também, eu já quero colocar o nosso time na tela, produção, para repercutir isso, porque esse é o fato do dia. A fala do PSDB em relação a isso. O próprio PSDB publicou aqui em suas redes sociais uma coisa bem sucinta, objetiva, mas que eu acho que mostra bem o tom dessa história toda. Diz a nota aqui do PSDB: o ex-governador Geraldo Alckmin, de forma cordial, fez uma ligação ao presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, confirmando sua desfiliação. Em sua passagem de mais de 3 décadas pelo PSDB, Alckmin foi deputado federal, vice-governador, governador de São Paulo por 4 vezes, candidato à presidência da República por 2 vezes e também presidente nacional do partido. Só isso que o PSDB falou, e eu vou trazer para o nosso time repercutir essa saída que a gente já havia comentado por aqui, né, Piperno, que ela aconteceria, mas foi de uma maneira um pouco leve. Paulo, inicialmente, boa tarde. Do ponto de vista do simbolismo, esse é o maior golpe da história do PSDB. Jamais o PSDB perdeu um militante, perdeu um filiado com esse tamanho. Primeiro que Geraldo Alckmin é um dos 10 primeiros filiados ao partido, né? Ele até se orgulhava a respeito disso. Segundo, que ele foi tudo isso aí que você falou e que o PSDB escreve na nota. Terceiro, Geraldo Alckmin é simplesmente pessoa que mais tempo governou o estado de São Paulo, sempre pelo voto direto. Isso também não é pouco. E é claro que esse é um movimento que aponta para irrefreável fragmentação e, quem sabe, até para destruição do partido. Porque, sabe, a impressão que passa em relação ao PSDB hoje é que o último apague a luz. O PSDB perdeu muitas lideranças aí nos últimos anos, vários dos seus fundadores morreram, alguns saíram de cena. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o principal deles, o maior dos tucanos, é hoje um senhor de 90 anos. José Serra tem, inclusive, problemas de saúde, também está no ocaso da sua carreira política. E aí veio essa nova geração, e dessa nova geração, dessa geração imediatamente após esses aí, Geraldo Alckmin era, sem dúvida nenhuma, um dos maiores. O que isso também significa? Que o PSDB ele vai consolidando aquela fragmentação em pelo menos 3 alas. Você tem o grupo mais próximo ao Dória, um grupo cada vez menor. Dória está muito longe de ser uma unanimidade, alguém que em algum momento vai assumir o controle, né, do espólio tucano, mas esse grupo cada vez mais próximo de Sérgio Moro. Por isso que eu não duvido da possibilidade de Dória, inclusive, ser candidato à reeleição em 2022. Você tem um grupo muito identificado com os tucanos do sul do país, que votam com as pautas do presidente Bolsonaro, um grupo que está no sul do país, principalmente, e também a parte que segue a liderança de Aécio Neves, e aí você tem a velha guarda, os tucanos mais antigos, os cabeças brancas aí, né, de Fernando Henrique, de Tássio e tal, esses mais próximos, quem sabe, de um apoio ao candidato Lula no segundo turno. Então, isso é o PSDB hoje. Agora, o que vai ter de PSDB após 2022, eu não consigo visualizar. Acho que é um partido que corre sério risco de sumir do mapa.
Bruna, deixa eu trazer aqui para a repercussão nossa também uma publicação, uma fala do secretário particular do governador João Dória e chefe da campanha de prévias do PSDB, Wilson Pedroso, que diz o seguinte: a saída de Geraldo Alckmin do PSDB não deve ser comemorada em hipótese alguma. Agora, todo grande líder tem que ter desprendimento para compreender o momento da nova geração. Que nova geração é essa, Bruna? Olha, eu não sei o que está na cabeça desse senhor, mas o novo cenário político brasileiro é aquele em que o PSDB, que sempre representou a classe média, mas sempre teve vergonha de representá-la, sempre teve o voto da direita, mas nunca quis representar de fato a direita. O que a gente tem é que isso terminou. Essa grande máscara caiu. Então, quando ele fala aí de nova geração, na verdade, eu não sei como é que o PSDB como partido continua. Nesse sentido, eu acho que o que o Piperno falou é muito lúcido. É difícil a gente imaginar uma continuidade no PSDB, considerando que a parte grossa do eleitorado que costumava votar no PSDB teve uma decepção sem volta para o PSDB. Eles devem ter, daquela massa que eles tinham da classe média, eles ficaram com aqueles 5% que votaram no Alckmin em 2018. O resto acabou, está procurando outros caminhos. A parte continua apoiando o Bolsonaro, uma parte que até votou em Bolsonaro em 2018, mas não gostou do estilo, pode ir em Moro, que também é outro bom engana-trouxa, né? Então, assim, o que realmente não pode ser comemorado, que é muito simbólica a saída do Geraldo Alckmin. E nesse ponto, hoje eu vou ter que concordar com o Piperno, não tem como discordar, embora eu veja o cenário de uma outra maneira, né? Eu acho que o PSDB se desmantela também porque ele perde o seu poder de mobilização a partir do momento que ele não tem mais a classe média, né? E aí a gente vê alguns movimentos de fachada que tendiam a manter aí a classe média na rua, que o próprio Vem Pra Rua, que é um movimento que tinha muitos vínculos com o PSDB, que até esse movimento é considerado pela classe média uma fraude. Então, nesse sentido, um partido, quando ele perde o seu eleitorado, o caminho natural é o desmantelamento, né? E talvez Geraldo Alckmin veja aí como uma forma de ter uma última participação política relevante no cenário brasileiro, se aliar a Lula. Meu Deus do céu, que triste fim. Acho que ninguém... Bom, Fernando Henrique ia adorar estar na pele dele, né? Mas não sei se o Alckmin está muito feliz com isso. O Alckmin sempre tomou decisões equivocadas, né? Tentou eleições a presidente quando todo mundo sabia que ele não tinha a menor chance. Então, tudo bem, ele está acostumado a errar. Mas ele teve uma trajetória importante em São Paulo. Era alguém querido pelos paulistas, né? Sobretudo, tinha o voto do interior. Um voto que é difícil migrar para um Lula da vida, né? O Alckmin tem esse voto, mas se ele consegue levar esse voto para uma chapa com Lula é difícil, porque grande parte daquele eleitorado que sempre votou em Geraldo Alckmin para governador é um eleitorado que para presidente votou no Bolsonaro. Então não é porque o Alckmin vai para uma chapa com Lula que ele vai levar essas pessoas que ele sempre teve com ele quando ele se apresentava como uma liderança política, né, com autonomia, né? Então, que o PSDB esteja se desmantelando, eu acho que é bem claro. Agora, a razão por trás disso é esse novo cenário que surge no Brasil, onde a direita civil realmente tem nomes que não tem vergonha de dizer somos a direita e representamos o eleitorado de direita. Num cenário como esse, para o PSDB, sobra muito pouco. Agora, Serrão, temos dois caminhos aí para o ex-governador de São Paulo. Ou se aliar ao Partido Socialista Brasileiro, que é o PSB, ou se juntar a Gilberto Kassab e o seu PSD. Quais são as diferenças desses dois caminhos e qual que é a sua avaliação? Saudações, meus amigos e amados haters. O PSDB conseguiu fazer a sua autodestruição com essa saída do Geraldo Alckmin. Essa desgraça tem que ser atribuída totalmente ao governador de São Paulo, João Dória, que inclusive cria problemas para a sua campanha presidencial, que precisa de hidratação e não de saída de gente importante como Geraldo Alckmin. Pode ser sim que aconteça o possível, que o governador atual seja obrigado a concorrer à reeleição, porque ele não vai ter força para disputar a presidência da República. Sobre Alckmin, suas alternativas são possíveis para ele, que está
no momento de franco atirador. Vale para ele tanto o PSB, que pode permitir que ele venha candidato ao governo do estado de São Paulo, que seria a candidatura mais viável para ele, com mais chance, com mais possibilidade eleitoral, já que ele tem base e nome. No PSB já tem lá o seu vice Márcio França, que pode ajudar a turbinar numa reedição da antiga dupla que já se elegeu ao governo do estado, essa eleição de novo ao Palácio dos Bandeirantes. Indo para o partido de Gilberto Kassab, o PSD, ele tem outra possibilidade. Essa que tem sido muito aventada sobre a candidatura a vice de Lula, eu descarto essa hipótese, acho ela pouco improvável. A chance é muito maior. O PSD, o Kassab visualiza Gilberto, visualiza Geraldo Alckmin como também candidato ao governo do estado. E o candidato dele a vice de Lula está na cara, é Rodrigo Pacheco, outro nome também que não consegue se viabilizar popularmente ao Palácio do Planalto. Então, essa questão do Alckmin nós descobriremos rapidinho como ela vai ficar. Mas o certo é, o PSDB assinou seu hacking. O partido se autodestruiu. Constantino, o que você acha que o governador, ex-governador Geraldo Alckmin pode vir a ganhar numa aliança com o Lula? Não seria mais útil e mais vantajoso para o Lula ter o Alckmin do que o contrário? Não, sem dúvida, Paulo. Boa tarde. O Lula quer a imagem de alguém mais moderado, mais ao centro, né, para justamente se vender uma vez mais, para enganar trouxas, como Lulinha, paz e amor, né, não como o representante do Foro de São Paulo no Brasil, que quer levar o Brasil na direção da Venezuela, que é o que ele realmente representa. O que o Alckmin tem a ganhar com isso? Bom, poder. Né? A única coisa que a gente pode pensar é que ele está fazendo um cálculo, se ele aceitar, mas ele já está flertando, né, e sondando a hipótese e querendo não ter um cargo apenas figurativo, se ele aceitar isso, e sim algum tipo de influência no governo, mas ele quer chegar ao poder. Ele está achando que o Lula realmente tem chances, né, e está querendo ter um naco desse poder. Não importa que ao lado de um corrupto, de um ladrão, de um socialista e bajulador de tiranos. Então, para a história do Alckmin, isso é a pá de cal. Acabou. E digo mais, eu vou além, né? O simples fato dele não ter rechaçado com veemência essa possibilidade já enterrou a sua carreira, ou pelo menos a sua reputação, perante uma boa parcela do seu antigo eleitorado, que é aquele ali que a classe média, a média alta, que os tucanos meio que seduziam por falta de alternativa, como a Bruna já explicou. Né? Então, o PSDB, né, vive uma crise de identidade muito grande, porque sempre foi isso. Sempre foi um partido de esquerda, com esquerdistas radicais, alguns, como o caso do Serra, o Jungmann e outros, o ex-motorista do Marighella, o senador, ex-senador, enfim, e o próprio intelectual marxista Fernando Henrique Cardoso. Então, é um partido que soube dar uma guinada pragmática e fazer concessões ao liberalismo econômico e é de esquerda. E por não existir direita organizada no Brasil, eles, durante muito tempo, tiveram votos da direita. Então, é uma crise de identidade, né? E agora esse troço está vindo abaixo, essa farsa toda, a estratégia toda das tesouras, o teatro todo acabou, né? E todo mundo já percebeu. Então, alguns estão se assumindo, outros vão tentar surfar ainda numa onda mais à direita, mas sem muito sucesso, porque se mostraram traidores. E aí tem uma questão mais de bastidores mesmo do partido, né? O Dória atropelou essa velha guarda do PSDB, jogou pesado nos bastidores e deixou o Alckmin sem espaço. Então, a gente não sabe ainda se ele vai ser vice do Lula ou candidato ao governo de São Paulo, mas, independentemente disso, a gente sabia que ele ia ter que fazer alguma das duas coisas fora do PSDB. Então, a notícia de hoje era totalmente esperada, vamos ver para qual partido ele vai, vamos ver o que ele vai decidir do futuro dele. Mas, de novo, o estrago já está feito, já foi causado por conta simplesmente de estar considerando com simpatia a hipótese de ser vice numa chapa com Lula ladrão. Fala, Piperno.
Não, vamos à realidade e à ficção, né? Porque tem esse discurso ficcional de aplicar rótulo em todo mundo, o Serra de extrema esquerda, o outro é socialista, o outro não sei o quê. Como, aliás, aqui mesmo nos últimos dias, não aqui nesse programa, mas em outros, né, eu já ouvi que o Moro é comunista, o Dória é, enfim, socialista, enfim, deixando essa coisa. De lá, Piperno, só um parênteses, Piperno. Uma vez o Serra já disse que ele era muito mais de esquerda do que o PT. Então, ele já confessou isso, e todo mundo sabe, o Serra é um cara absolutamente esquerdista. Absolutamente esquerdista. Eu vou até te atualizar uma informação sobre isso, porque esse negócio de uma vez, é verdade, em 1964, o Serra era o presidente da UNE e o Serra é o último orador vivo daquela turma que estava lá no Comício Central do Brasil em 64. Agora, de lá para cá, ele também já teve tempo de mudar um pouco as convicções dele. E uma vez, até já contei essa história aqui para os colegas, eu fui a um debate lá na Fundação Fernando Henrique Cardoso e estava lá Fernando Henrique Serra. E exatamente o Serra foi brincar, foi chamar o Fernando Henrique de marxista, ele até 1959. Ou seja, já se passaram também 62 anos e de lá para cá também já houve tempo para que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso passasse a pensar de uma outra forma, como, aliás, isso ficou muito claro aí nos 8 anos de governo dele. Agora, aí que tá, em relação a esse movimento que o Lula faz... Piperno dá o benefício da dúvida para a esquerdalhada toda mudar, menos o Bolsonaro, né? De vez em quando ele pinça umas coisas do Bolsonaro lá de 40 anos atrás. Não, então, aí que tá o negócio. 62 anos atrás, Bolsonaro é uma criança de 3, né? Então, naquele tempo, eu imagino também que ele não pensasse tão seriamente em política assim. Mas nos últimos 20, ele não pode ter revisto as convicções dele nos últimos 20 claro anos. Que pode não. ter revisto, sim. Porque, veja, essa história do Fernando Henrique é que ele era comunista e deixou de ser comunista, como a gente sabe. Isso. Ele é um social-democrata. Ele teve mesmo essa mudança de convicção. Mas, assim, a social-democracia no espectro esquerda, né? Assim, dizer que ele foi comunista e que mudou, perfeito. Então, ele mudou, ele disse, olha, até 1959 eu fui. Agora, dizer que hoje o Fernando Henrique é comunista, não sei, é uma coisa do Serra. Foi no passado, mudou. Agora, o Alckmin faz, evidentemente, um movimento que vai beneficiar os dois lados. E vejam, o Lula não precisa buscar um vice com voto. O Lula precisa buscar um vice que possa suavizar a sua imagem em alguns setores mais conservadores, como aconteceu com o Zé Alencar lá atrás. E vejam, o vice da Dilma, por exemplo, foi Michel Temer. Uma eleição antes, Michel Temer, o senhor vai se lembrar disso, havia se elegido deputado na rebarba, na repescagem, porque ele não teve voto para se eleger sozinho. Então a questão não é quantos votos o cidadão agrega. A questão é com quem o cidadão vice conversa. Mas aí vem uma questão muito importante. Foi exatamente o que eu disse, que o Lula está querendo o manto para seduzir a elite. Isso, enganar uma vez mais os trouxas. E tem um detalhe, em termos de densidade política, qual é a densidade política de Geraldo Alckmin para Lula? Vou pensar aqui como um petista agora. O que o Alckmin me traz de vantagem? Não traz, ele não tem voto nem no Nordeste. Então, para Lula escolher Geraldo Alckmin, essa equação não está correta. Isso aí parece muito mais o terrorismo da propaganda do que o fato real. Geraldo Alckmin é candidato ao governo de São Paulo. O Lula já tem. Mas, Serrão, você não acha que seria bom para o Lula justamente ter alguém um pouco mais moderado, que tem um eleitorado no Sudeste? É o sonho dele, ele queria o centro, mas o que aconteceu? O Bolsonaro tirou dele o docinho da boca chamado Centrão. Lula queria o Centrão de novo para reeditar a reeleição, mas ficou sem. Alckmin não preenche esse buraco. Mas ele funciona, porque se a gente lembrar, Serrão, que em 2018 o Alckmin pegou aquela coligação toda. Veja, o PSDB e o PT ambos saíram do PMDB, então, de qualquer maneira, quando a gente fala, assim, de uma figura como Temer e a gente fala de uma figura como Alckmin, não é tão diferente assim. Ambos entendem que direita e esquerda são conceitos ultrapassados, são parecidos. Nesse então, ponto não é muito diferente, Bruna, assim. Tem um detalhe, o Piperno chamou a atenção e nesse ponto o Temer o que é? Ele não tem voto, mas é um grande articulador político.
o Geraldo Alckmin não chega a ser um grande articulador político e pode não ter voto para a presidência da República. Então essa equação que o PT está tentando é complicada. Me permita só fazer uma pergunta justamente nesse sentido em relação ao Alckmin, porque se na sua avaliação o Alckmin vai ser candidato a governador de São Paulo, nós temos aqui um candidato já do PSB, que é esse partido que nós estamos aqui discutindo, que é uma hipótese do Alckmin migrar, que já tem um candidato que é o ex-governador Márcio França, que tem uma relação próxima também com o Geraldo Alckmin. Nesse sentido, na sua opinião, seria mais fácil ele ir para o partido do Kassab? Sim, e aí fazer uma composição com o PSB. Então seria uma chapa PSD com PSB. Poderia até Alckmin ter, e Márcio França. Até ter o SCAF também, né? Porque rolou pro isso Senado, no noticiário, pode aparecer. SCAF, Márcio França e Geraldo Alckmin unidos. Né? A possibilidade factível é essa. Piperno em seguida o Constantino. Não, esse raciocínio do Alckmin indo para o PSD, fazendo esse tipo de arranjo, é uma possibilidade que não deve ser descartada e é também a costura dos sonhos do ex-prefeito Gilberto Kassab. Por quê? O que o Kassab sonha? O que o Kassab tem como projeto em 22? Ter 3 nomes fortes do Triângulo das Bermudas. Geraldo Alckmin aqui, com Márcio França vice, o Calil em Minas, isso está bem encaminhado, e Eduardo Paes no Rio de Janeiro. E o Rodrigo Pacheco fica solto nessa história. Óbvio que ele não vai ser candidato a presidente, não tem tamanho para isso. Mas, em compensação, vai se revelando um tremendo articulador político a ponto de ontem ter conseguido fazer do seu candidato Anastasia o vencedor da eleição no Senado lá para tal vaga para o TCU, o Anastasia que saiu lá atrás, era uma terceira via muito distante, era zebra e ganhou com 52 votos. Atropelou o candidato do Bolsonaro e atropelou a Cátia Abreu. Olha o tamanho da articulação política que esse sujeito fez. E o líder do governo no Senado hoje foi até obrigado a sair em função dessa derrota. Coisa foi feia. Não se pode subestimar o Rodrigo Pacheco em articulação de bastidor, não. Fala, Constantino. Não, é isso. Eu acho que o ponto que o Serrão traz, e o Piperno comentou agora, é óbvio que o Lula quer essa articulação nos bastidores e precisa disso. Mas o caso do Geraldo Alckmin como vice na chapa do Lula, do ponto de vista do PT, para mim isso tem muito mais sentido como uma imagem, um símbolo apenas. Não traz necessariamente muito voto, né? E não traz muita articulação. O Geraldo Alckmin, apesar do que, se fosse pelo PSD, só que aí tem o problema do Pacheco, que já é o nome provável para compor essa chapa. Se fosse pelo PSD, aí sim traz, porque a gente sabe que o Kassab é eficiente nisso. Mas o que o Lula está querendo é o manto. De novo, ele já está muito claro nas redes sociais que ele vestiu de novo a roupa do Lulinha Paz e Amor. Ele está procurando isso, uma imagem de um gestor sério, né, moderado, ponderado, que o Alckmin, de certa forma, tem, construiu ao longo do tempo. O Alckmin está destruindo isso. Deixa eu te fazer uma pergunta justamente nesse sentido, porque há um movimento duplo nessa história, né? Ao mesmo tempo que o Alckmin conversa com o Lula, enfim, e deixa essa história ser uma possibilidade, ele também mantém uma certa candidatura ao governo de São Paulo. O que atrapalha uma história junto da outra, né? Essa proximidade com o Lula, ela pode atrapalhar a candidatura dele aqui em São Paulo, visto que São Paulo sempre foi um estado antipetista, né? Eu acho que sim, Paulo. Eu acho que esse é o grande risco. Como um bom tucano, o Geraldo Alckmin está tentando ficar em cima do muro até onde pode, né? Então ele está exatamente tentando fazer um malabarismo ali para manter as coisas em suspense e ele ter a opção de escolher aquilo que ele acha que tem mais chance de ter vitória, né, para ele poder ter o cargo dele. Então, eu acho que ele está tentando fazer esse cálculo. Só que talvez ele esteja menosprezando exatamente o estrago na base de eleitorado de São Paulo, com ele já está considerando simplesmente essa opção de formar uma chapa com Lula. Eu acho que ele acaba indo para governo pelo PSB e isso vai ser cobrado na hora da eleição. Pelo PSB, você falou, ou PSD? Do Kassab, você se refere? Seria o do Kassab para governo, PSD. Perfeitamente. Aí teria a junção com o PSB, com o Márcio França de vice e o SCAF de candidato ao Senado. Bruna, eu quero te ouvir também.
Dá na mesma, né? PSD, PSB, na prática, né? Não muda muita coisa. Até achei engraçado essa confusão, porque realmente são muito parecidas, né? As linhas e as maneiras e a maneira de trabalhar. O próprio Márcio França, ele tentou pegar, né, de carona a imagem do gestor equilibrado, que é do Geraldo Alckmin. Ele sempre manteve. Eu lembro os debates dele com o Dória, era uma piada, porque praticamente ele dizia pro Dória: ai, puxa, você tratou mal o Geraldo Alckmin que te trouxe para a política, e o Dória batendo nele, né? Então, assim, essa característica, né, essa característica do Alckmin, o próprio Márcio França tentou capturar para si. E eu acho que, nesse sentido, o Alckmin, ele deveria pensar duas vezes. Se a gente tiver uma candidatura do Tarcísio aqui no estado de São Paulo, eu não sei se as coisas ficam tão fáceis para ele quanto se a gente não tiver. Porque o Tarcísio Gomes de Freitas, ele é alguém que tem o apoio do Bolsonaro, mas ele é o homem da infraestrutura. Ele é alguém que ninguém sabe muito bem o que ele pensa politicamente. Ele é um cara até, não sei se ele é em cima do muro, mas ele é um cara que não se expõe, né? Talvez tenha que se expor no momento que começar as eleições. Agora, de qualquer maneira, em termos de fachada, em termos de mostrar trabalho, ele tem um perfil que agrada de cara o eleitorado paulista, o eleitorado interior. E aí, isso que o Constantino falou é importante. A partir do momento que o Geraldo Alckmin começa a assinar, fazer gracinha, dizer que se sente honrado por ser considerado pro Lula, eu fico imaginando como é que o eleitor de Barretos, por exemplo, de Campinas, vai cair um negócio desse para esse pessoal, né? Como é que o pessoal lá da parte quase ali da parte de agronegócio de São Paulo, como é que essas pessoas vão ver um negócio desse, né? De repente, se tiver um Tarcísio aí na frente, talvez o Alckmin tenha melado, inclusive, né, a credibilidade dele nesse flerte aí todo com o Lula, porque se tiver o Tarcísio aqui em São Paulo, não será tão fácil para ele ser o homem moderado que mostra trabalho e gestor competente. Que competir com o Tarcísio em questão de gestão e de mostrar resultado não é para qualquer um, não.